Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, iniciando mais um encontro tentando responder uma pergunta que é muito recorrente aqui no nosso portal. O ex-presidente da República, o senhor Messias, ele será preso? Bem, eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta. Por que vocês acham que ele ainda não voltou ao Brasil? Por que vocês acham que esse assunto não está sendo mais ventilado nem pelas pessoas mais próximas do seu entorno? O que você faria se você fosse conselheiro de uma pessoa que está diante ali de uma chuva de meteoros que está mirando na sua cabeça? No caso brasileiro, meteoros políticos e jurídicos. Não seria um bom conselho fazer com que essa pessoa ficasse absolutamente nessa direção, né? É o que deve estar acontecendo nesse momento. Outras situações estão acontecendo o tempo todo, enquanto eu estou conversando com vocês aqui, que mostram a coletânea de crimes que eram cometidos diretamente e indiretamente pelo presidente da República da época e as pessoas que estavam no seu entorno. Elas não vão escapar. A situação está ficando cada vez mais evidente e nem os grandes veículos de comunicação que fizeram vistas grossas durante tanto tempo, impulsionados agora por canais como o nosso, aqui muitos canais, a imprensa internacional, eles estão agora falando o nome do ex-presidente da República, dando nome ao boi responsável por ter devastado esse pasto de uma maneira geral, né? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos para você conhecer a nossa linha de debates, os nossos temas que nós tratamos aqui todos os dias. Se gostar, compartilhe. Dê o seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são preciosos. Participe também das nossas conversas, do nosso chat, que eu abro todo dia aqui entre 5 horas, um pouquinho antes das 5 até 5h30, antes de entrar no ar. E se puder mais ainda, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, muitas pessoas pedindo para eu começar sempre o nosso papo aqui, fazendo uma análise da agenda do presidente Lula. Ele está na Argentina hoje, e ontem a agenda foi muito agitada, muita coisa acontecendo também nesse tema, né? E eu vou repercutir isso mais tarde com vocês, porque tem situações agora que eu acho que são muito importantes a gente não deixar esfriarem, né? Se você entra, então nós vamos conversar disso mais tarde. Se você entra hoje nas páginas, né, do ex-presidente da República, ele está completamente se fingindo de morto, se fingindo de leso, né, e não tocando em tema nenhum. Apenas fazendo com que as redes remanescentes do ódio fiquem contando mentiras para engabelar ainda algumas pessoas da sua seita que estão soltas, né, e que ainda não foram presas, mas muitos já desapareceram diante das coisas todas que nós vimos aí nos últimos dias, últimas semanas. Então ele continua a publicar situações aleatórias e uma foto aqui de uma motociata, né? Um cartão de visita, que na verdade, o cartão de visita é para ele, né? Que na verdade denuncia o mau uso de dinheiro público que ele vai ter que devolver. As representações, elas vão ser todas canalizadas para o futuro Procurador-Geral da República. Não tem como escapar desse tipo de meteoro. Bom, e agora de manhã mais um meteoro, né? Sem explicação. A matéria aqui do Álvaro Gribel diz o seguinte: como Bolsonaro gastou os recursos da saúde indígena? ONG evangélica ganhou 872 milhões de reais. Missão Kaiowá diz estar a serviço do índio para a glória de Deus. Gente, estão de sacanagem? Bom, estiveram, né, de sacanagem com os índios, com o povo brasileiro. Mas essa sacanagem certamente propiciou o enriquecimento de muita gente. Muita gente, usando a palavra de Deus, botou grana real no bolso e, se bobear, botou até ouro também. A matéria diz o seguinte: recursos para a saúde indígena podem ter sido usados para contratar empresas aéreas de garimpeiros. Gente, o que aconteceu? Essas empresas clandestinas, a exploração clandestina de ouro em terra Yanomami, foi tão devastadora e tão poderosa que muitos empresários, entre aspas, né, ou exploradores, conseguiram montar frotas de aeronaves. E eles alugam essas aeronaves para entidades que, a serviço de Deus, né, estariam fazendo alguma coisa ali favorável aos indígenas brasileiros. Então, foi uma patifaria. Isso tudo vai ter que ser mais esmiuçado, mais exposto, porque o resultado final é esse genocídio que a gente viu de uma forma tão dramática que certamente novos fatos brotarão.
por onde andam, né, os vigaristas da fé nesse momento? Esses que foram conselheiros de Bolsonaro estão sumidos, não entram no assunto, defendem a vida, né? Mas eles defendem muito mais é dinheiro, né? Dinheiro justamente quando é carreado para os bolsos, para os cofres das suas entidades. São pessoas que vivem de uma forma nababesca, enquanto as pessoas que eles dizem querer salvar as almas, né, estão cada vez mais jogadas à miséria, cada vez mais sendo exploradas, como essas pessoas que nós estamos vendo aqui no Brasil nesse trágico episódio. Bom, o assunto, gente, ele tem sido colocado por alguns veículos de comunicação há um tempo. O Jornal da Cultura já denunciava isso, né? Enquanto a maior empresa de comunicação do nosso país fazia vista grossa, né, e não tocava no assunto de uma maneira mais contundente para expor a figura do ex-presidente da República, a gente tinha alguns veículos que falavam alguma coisa. Vamos ver aqui a matéria aqui de um ano atrás. A maior terra indígena do país, a Yanomami, vive um dos piores ataques de garimpeiros da história. Relatório divulgado hoje apontou que os criminosos destruíram quase 50% mais áreas em 2021 em relação ao ano anterior e estupraram crianças e mulheres indígenas. Bom, gente, eu vou colocar a matéria para vocês, porque a matéria estava denunciando o que estava acontecendo. E diante de tanta pressão que nós estamos fazendo, né, um canal como o nosso aqui, outros tantos, e a imprensa internacional, a Rede Globo de televisão, que estava tentando meio que se esquivar da cobertura mais séria desse assunto, foi obrigada a fazê-lo, né? E mais do que isso, na edição, eles deixaram que o nome do ex-presidente da República fosse apontado para que o telespectador possa fazer um link, uma ligação entre a tragédia e aquela figura que ocupou a presidência do nosso país. Vamos ver aqui nessa fala que eles colocam do Flávio Dino, porque ele expõe, inclusive, mais um crime, né, de responsabilidade do Bolsonaro, sem falar em outros crimes de natureza penal. Especialmente a ação ou omissão de agentes públicos. E aqui eu me refiro de agentes públicos de vários níveis. Por quê? Porque nós tivemos, primeiro, um estímulo a garimpo ilegal na Amazônia brasileira. Nós tivemos, inclusive, visita do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a um garimpo ilegal, a um garimpo que não tinha ainda condições de regularidade. Hoje... Gente, tem uma coisa na fala do Flávio Dino que eu estava dando uma pesquisada, eu acho que eu consegui achar aqui, ó. Visita a um garimpo ilegal em terra indígena custou R$163 mil no cartão corporativo de Bolsonaro. Gastança ocorreu quando o ex-presidente aproveitou para visitar garimpeiros na Raposa Serra do Sol, em Roraima. Indígenas denunciaram à época que gesto estimulou invasões. Uma das pilantragens recorrentes do Bolsonaro, da sua trupe, era sempre criar algum tipo de evento de natureza republicana, ou uma agenda, né, que visasse interesse público, justamente para se deslocar para a região, mas para fazer uma outra coisa que era o objetivo final. O Bolsonaro, ele quis prestar apoio aos garimpeiros ilegais lá no estado de Rondônia. O que ele fez? De Roraima, o que ele fez? Ele simplesmente inventou uma ida humanitária para supostamente ver como é que estavam os venezuelanos entrando aqui no Brasil, deu uma passada rapidinha e depois ele foi cumprir a sua agenda eleitoral, a sua agenda de gastança de dinheiro público. Isso era muito recorrente do Bolsonaro, eu denunciei, fiz algumas representações à Procuradoria-Geral da República e agora com novos elementos vou refazer novas representações, porque eu tenho a esperança que com a saída do senhor Augusto Aras, o novo Procurador-Geral da República ele ajude a colocar esses meteoros jurídicos na direção dos criminosos que atuaram contra o nosso povo. O Jornal Nacional, ontem, ele citou mais de uma vez o ex-presidente da República mostrando seus desmandos. Em dado momento, na edição sobre a ida do presidente Lula, eles colocaram o seguinte trecho aqui de um pedido de desculpas do presidente Lula em nome do nosso país, à nação irmã, aos argentinos. Vamos acompanhar aqui. No seu discurso, Lula pediu desculpas ao povo argentino pelos últimos 4 anos de relação. Por último, eu queria dizer a vocês, para terminar, quero dizer-lhes que eu estou, na verdade, pedindo desculpas ao povo argentino que en realidad estoy pidiendo disculpas, perdón al pueblo argentino por todas as grosserias por todas las groserías que o último presidente do Brasil
que el anterior presidente de Brasil, que eu trato como genocida que yo digo que es un genocida por causa da falta de responsabilidade no cuidado com a pandemia, por la falta de cuidado y la falta de responsabilidad que todas tuvo as ante la ofensas que pandemia, ele fez ao companheiro Alberto por todas Fernandes, las argentino. ofensas que le dijo al compañero Fernández. O mero Bom, e aí, gente, na verdade ele não citou o nome, né? Mas ele falou o ex-presidente, enfim. E depois a edição do jornal fala o ex-presidente Bolsonaro foi contatado, mas não deu resposta, como sempre. Bom, figura do Bolsonaro vai ficar no final dessa apuração de todos os crimes cometidos contra os povos indígenas aqui no nosso país. Mas outros vão ser apanhados nessa peneira. General Heleno autoriza avanço de garimpo em áreas preservadas na Amazônia. Gente, há poucos dias do Heleno, não vou chamar de general porque é o seguinte, alguém que foi militar e que entra para a administração pública não na condição de militar está como político. Então, o senhor Heleno é um político e, enquanto político, tem que ser cobrado, tem que ser demandado e, se cometeu crime, tem que ir para a cadeia. Simples assim. Esse biombo de ficar utilizando nomenclatura, né, de general, não é mais general, agora é político. Isso é sempre para dar criar uma certa nuvem, uma certa barreira na avaliação de quem está tratando com esses seres humanos, como se eles tivessem uma proteção adicional. Não tem proteção adicional nenhuma. Virou político, ser humano aparentemente normal, que normalmente será processado pela justiça do nosso país. Não tem explicação. Ficar liberando esse tipo de garimpo que fez esse tipo de situação e que está fazendo durante tantos anos aqui no Brasil, isso tem que ser investigado mesmo. Heleno se diz alvo de absurdo após ser denunciado por liberar garimpo em área próxima a Yanomami. Não tem que achar absurdo, tem que explicar. Ex-ministro do GSI autorizou a exploração de ouro a 7,8 km de distância do território indígena. Então isso está acontecendo. Deputada vai ao MPF e acusa Augusto Heleno por genocídio contra Yanomamis. Perfeito, não usaram general Augusto Heleno. Augusto Heleno por genocídio. Aí vai ter que responder por isso, gente. Empresário bolsonarista é denunciado sob suspeita de chefiar garimpo em área Yanomami. Procuradoria cobra indenização de 36 milhões de reais aos indígenas. Defesa diz que perseguição institucional. O tal cidadão, esse que está aqui abraçado com Bolsonaro, que foi candidato a deputado pelo PL, chama Rodrigo Cataratas, né? É o apelido dele, né? O nome dele não é esse, não. E a gente vai vendo aqui a capivara do indivíduo. Candidato liberado após pagar fiança diz que foi preso sem mandato. Polícia Federal declarou que prisões em flagrante independem de mandados judiciais. Prisão em flagrante. Aqui é a foto do cara. O cara tem uma frota de aeronave. Certamente deve ser um desses que está alugando, né? E patriota, né? Com a aeronave pintadinha, ele sempre como um biombo, né? Usando a bandeira do Brasil para esconder, para se proteger dos crimes que essa gente cometeu. Mas está tudo vindo, né? Mundu, urucus reagem a estudo sobre mercúrio. A gente vai morrer de fome. Mais uma denúncia aqui de outra tribo que está sofrendo com todas essas situações desse governo genocida aqui que nós tivemos no Brasil. Aqui, gente, eu estava revendo aqui uma representação que eu fiz contra o ex-presidente da República, que a Procuradoria da República de Manaus deu uma olhada assim, não entendeu que não é correto, né? Eles acharam que não tem importância o presidente se deslocar de avião trazendo 200 seguranças para fazer ali no seu entorno, né, a sua proteção, para nenhum assunto de natureza pública. Então, a Procuradoria respondeu que eu não tinha denunciado nos seus mínimos detalhes, porque eu tinha que dizer qual foi o discurso que o Bolsonaro fez no templo evangélico lá na região amazônica, né, e para configurar o crime eleitoral. Pois bem, então agora eu consegui um vídeo, eu estou fazendo todo o relato, escrevendo direitinho, para fazer uma nova representação, para ver o que vai acontecer, né? É o papel de nós todos enquanto cidadãos, né? Bom, aqui a matéria que vai inspirar aqui é o que eu estava dizendo para vocês. E hoje nós teremos mais desdobramentos em função desses crimes todos que o governo Bolsonaro, de uma forma abstrata, cometeu e a pessoa dele especificamente cometeu também. Isso tudo vai dar prisão no final da história. É só a gente ter um pouco de paciência, porque a fila está andando e os meteoros estão chegando. Gente, eu fico por aqui. Mais tarde eu encontro vocês aqui no portal, tá bom? Até lá, tchau.